Mas agora eu vou falar sobre seguro. Se você bater o carro, provavelmente você vai ter seguro. Ou o carro que bateu com o seu, provavelmente vai ter seguro. Dificilmente hoje em dia 2 carros se batem e nenhum dos 2 tem seguro, certo? Tem muita gente que tem seguro de vida. E aí vem a faltar, ou tem algum problema de precisar de um tratamento mais caro, ou então precisa, ou então não consegue mais exercer a sua profissão, já está bastante comum também. Mas um seguro que muita gente não sabe que existe e que é muito importante para algumas categorias profissionais é um seguro que eu vou falar muito por cima, e quem vai explicar aqui é a especialista no assunto, mas digamos que é um seguro contra processos, um seguro contra danos morais. É como se o sinistro, a batida do carro, fosse alguém não gostando do serviço que você prestou e te processando. Foi assim que eu tomei conhecimento desse tipo de seguro, foi assim que eu vi como esse seguro é interessante e é importante para muitas categorias profissionais, e é por isso que eu fiz questão de trazer esse tema aqui no programa. E quem vai explicar tecnicamente, de maneira muito mais aprofundada do que eu aqui no programa, é a especialista em seguros de responsabilidade civil, que é o nome desses seguros, da Stoa, Nicole Pasquale. Muito boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Para uma primeira apresentação, eu acho que é mais ou menos isso, né? O processo dos danos morais é a batida do carro. É basicamente isso, né? Eu vou falar um pouquinho mais a respeito do seguro, mas assim, a pólice de seguro de responsabilidade civil profissional, né? É uma pólice à base de reclamação em decorrência de qualquer erro ou omissão no exercício da atividade segurada, né? E aí a gente tem médicos, advogados, dentistas, corretores de seguro, então, assim, toda atividade que pode de fato gerar algum erro, né? Algum dano a um terceiro, ela pode ser considerada como parâmetro base para a contratação do seguro de responsabilidade civil. Dentro da apólice, nós temos correlacionadas diversas coberturas, incluindo os honorários advocatícios e os danos morais, né? Então, a gente tem aí a subclassificação de coberturas. É uma apólice contratada, não é uma apólice modular, então eu não consigo ali modificar as coberturas que ela contém, ela é uma apólice base, e a gente faz a contratação de acordo, né, com a atividade exercida mesmo. Tá, explica essa questão do modular, porque tem seguros que são modulares e tem seguros que são meio que pacote fechado, né? Como é que, o que pode e o que não pode mudar nos seguros, e como é que é, em detalhes, esse seguro? Isso. Dentro da questão do responsabilidade civil, a gente tem o responsabilidade civil profissional, que aí não é uma apólice modular, ou seja, é uma apólice com as coberturas pré-estabelecidas pela seguradora, mas nós temos também a questão, por exemplo, do RC geral, que aí é outra questão, outro ramo, mas já é uma apólice modular. Então, nós conseguimos modificar as coberturas. Tem a cobertura básica, mas nós conseguimos ir contratando de acordo com a necessidade do cliente. Então, exemplo, uma empresa de construção que tem ali, além da prestação de serviço de engenharia, também faz reparos após a construção do edifício. Então, além da atividade de construção, tem também vinculada a prestação de serviços em locais de terceiro, que é o reparo de um ar-condicionado, a parte de jardinagem. Então, isso seria uma apólice modular. Eu consigo incluir diversas coberturas de acordo com a atividade do cliente. A apólice de responsabilidade civil profissional, ela é essa apólice base fechada. Então, a gente não consegue modificar. O que seria possível modificar nesse sentido é a retroatividade. Aí, retroatividade eu vou explicar um pouquinho mais depois, mas é basicamente a única coisa que a gente consegue, de fato, alterar, né? A retroatividade e o LMI, que a gente fala que é o limite máximo de indenização, que é a cobertura total que ele vai ter contratada e garantida pela seguradora. Como é que se contrata um seguro desse? Porque, deixa eu pegar de novo o seguro mais famoso do Brasil, e se não for, tu me corrige, mas eu não consigo acreditar que não seja o de carro o mais difundido. O de carro é bem simples, o prêmio, que é o que é pago, né, por quem está contratando, eu, o dono do carro, pago um prêmio para a seguradora. O prêmio, ele é um percentual, basicamente, do preço do carro,
e o máximo do retorno é o preço do carro pela tabela FIPE. É um negócio bem simples de entender, porque tem a tabela FIPE, tem esses parâmetros. Quando a gente entra na responsabilidade civil e no dano moral, cara, quem já viu algum processo de dano moral, sabe que a mesma coisa pode vir um pedido de dano moral de 10 mil reais ou de 50 milhões. Como é que se define a valoração de um seguro como esse? Então, normalmente nós utilizamos a base de atividade do cliente, né? Então, por exemplo, o valor contratado para um médico que trabalha com atendimento de maneira geral, né, um generalista, é totalmente diferente do valor contratado para um anestesiologista. O risco do anestesiologista é maior, um sinistro em decorrência dessa atividade é maior. Então, a gente mensura ali, né, uma base até mesmo dos sinistros que nós já temos conhecimentos para poder fazer aí a sugestão de cobertura total para ele, né? Normalmente, como isso é algo que eu lido todos os dias, eu já tenho ali mais ou menos uma familiaridade. Então, em alguns casos, eu indico, né, na maior parte dos casos, a contratação da cobertura a partir de 500 mil reais, até porque no seguro de automóvel, né, que nem você mencionou, tem aí essa tabela FIPE do veículo, mas também tem coberturas correlacionadas, né? Então, tem os danos materiais, os danos corporais, e isso a gente consegue modificar. Seria mais ou menos a mesma base do seguro de responsabilidade civil profissional. O valor total da apólice a gente consegue modificar. E se a contratação for feita, por exemplo, com 500 mil ou 1 milhão de reais, o seguro ele não vai duplicar o valor total. Entendeu? Não acompanha nessa maneira. Normalmente é tão pequena a diferença que compensa fazer a contratação de uma importância segurada maior. Sim, então na verdade o que eu falei do percentual do prêmio e o percentual do carro, na verdade não é, porque o cálculo atuarial leva muito mais coisas, tipo, probabilidade de acontecer, e perguntam inclusive se o carro fica na rua ou não, tem várias questões. Todos os Digamos que o seguros, cálculo que eu falei seria mais pro PVA do que pro seguro, né? Sim, todos os seguros, na verdade, eles são uma avaliação total do risco, né? Então, no seguro automóvel, por exemplo, a gente tem o CEP de risco. Então, por exemplo, o CEP de Minas Gerais, em relação à incidência de sinistralidade, é consideravelmente inferior ao CEP de São Paulo. Então, o veículo que fica em São Paulo, o mesmo veículo, o mesmo condutor, vai ter um valor superior por estar em São Paulo. Já no seguro de responsabilidade civil profissional, basicamente são ali 3 fatores de precificação, que é a sinistralidade, a atividade, né? E aí a gente tem ali as categorias. Então, por exemplo, eu mencionei a parte de anestesiologistas, obstetras, a parte relacionada à estética. Isso, enfim, tem surgido muito sinistro em relação a essas atividades. Então, são atividades, que têm um valor total de seguro superior, né? Tem um agravo em relação às demais atividades. Tem um caso que eu acabei de lembrar enquanto você estava explicando, que foi de alguém, apareceu no Fantástico. Então, assim, se apareceu no Fantástico, olha o tamanho da bucha. Que o cidadão colocou aquelas, acho que não é faceta ou lente no dente, e ele reclamou que a médica fez de uma maneira errada, que o dente dele estava apodrecendo por baixo das capas e tal. Aquele caso é um caso em que o seguro poderia ser muito bem-vindo para aquela profissional. Com certeza, inclusive justamente pela parte da proteção de imagem, né? O seguro de responsabilidade civil profissional, ele tem ali uma cobertura correlacionada e isso vai depender da seguradora, né? Porque cada uma ela classifica de uma forma, mas que é justamente um valor direcionado para essa proteção de imagem. Então, ele foi mencionado em um processo, está sendo vinculado com a imagem, né? No Fantástico, a seguradora ela vai lá, ela vai disponibilizar um especialista em relações públicas, em marketing, para poder orientá-lo, né? O que ele vai falar, o que ele pode alegar, o que ele vai, enfim, justamente essa proteção de imagem dele de uma maneira total, porque a gente pensa, né? Quanto tempo e quanto esforço ele empregou ali na construção da imagem da empresa dele, na construção da própria imagem, né, no mercado. Então, isso daí, às vezes, um processo em que ele nem, de fato, teve culpa, né, vai acabar destruindo uma carreira de anos. Sim. Outra questão qual é o âmbito da cobertura? Vamos pegar um médico, por exemplo, cirurgião. Ele fez uma cirurgia. O quanto que ele está protegido nessa cirurgia?
se ele cometeu algum erro, ele está protegido, se ele cometeu alguma omissão, ele está protegido, ou seja, em que situações podem acontecer para que o seguro não consiga o atender nesse caso? Perfeito. O seguro ele vai cobrir qualquer erro ou omissão. O erro está vinculado, de fato, ao exercício da atividade, né? Então, qualquer erro em decorrência do exercício de atividade. A omissão, ela é mais direcionada ali a algo que poderia ter sido feito para evitar o prejuízo. Então, por exemplo, eu fui a uma consulta médica, o médico poderia ter me solicitado um exame específico que identificaria a minha doença de uma maneira antecipada, mas por ele não ter solicitado esse exame, eu tive um prejuízo e a minha doença ela agravou, eu tive que fazer um tratamento mais agressivo. Então a omissão ela está mais relacionada a essa parte. Em clínicas, por exemplo, de estética e principalmente clínicas de estéticas ligadas à odontologia, como você citou, estaria ali mais ou menos naquela questão de eu sou uma dentista, eu faço ali o fio de PDO, né? Então o fio de PDO é a sustentação. Então, o pós do fio de PDO você não pode pegar sol, você não pode ir à academia, e eu deixo para que a minha assistente passe essas instruções para o paciente após a realização do procedimento. E a minha assistente, ela esqueceu de passar para 5 pacientes, e esses 5 pacientes tomaram sol, foram à academia, e o procedimento ele não teve ali 100% do resultado. Então, isso daí estaria vinculado à parte de omissão. E aí isso entraria, por exemplo, algo que é bastante recorrente também, o uso de Botox. Porque eu já vi casos de Botox que não pegou direito, digamos assim, e não ficou legal. A pessoa, que eu saiba, não processou quem fez a aplicação, mas se for uma pessoa mais agressiva, pode processar. Ou se for uma pessoa que trabalha com o rosto, pode processar. Num caso desse, é um caso em que se aplica também esse seguro. É sempre importante lembrar que o seguro de responsabilidade civil profissional ele vai cobrir qualquer erro ou omissão, ele não cobre a parte de insatisfação. Mas todas as pessoas elas estão suscetíveis a reclamar, né? Se eu compro um serviço, se eu, enfim, comprei a aplicação de Botox, eu tenho total direito a reclamar. E o seguro ele vai proteger justamente porque, em um caso desses, é muito difícil que de fato tenha uma indenização, porque é uma insatisfação, a não ser que teve de fato uma promessa, né, de resultado, mas tem os honorários advocatícios, e às vezes os honorários advocatícios eles pesam, né? Então, essa é uma cobertura do seguro de responsabilidade civil profissional, mas a insatisfação de uma maneira total não tem cobertura. Então, por exemplo, se eu juntei dinheiro a minha vida inteira, eu tô aqui na minha conta com 2 milhões, eu chego na mão do Arthur, que é cirurgião plástico, e falo, Arthur, eu quero ficar parecido com a Gisele Bündchen, mas a minha estrutura óssea é diferente, o meu olho é verde, o dela é azul, o meu cabelo é castanho, o dela é loiro, então assim, não tem como, né, eu ficar 100% parecida com ela, porque tem questões prévias que me impedem disso. Se você não prometeu, não fez uma promessa para mim, eu posso reclamar, você vai ter os honorários advocatícios, né, caso eu abra um processo, mas não tem o pagamento da indenização por se tratar de uma insatisfação e não um erro ou omissão. A gente tem visto muitos casos, parece crescente, olhando de fora, o número de processos contra pessoas da área da saúde. Não só por essas novas práticas, como as lentes, que estão super democratizadas, os fios de PDO, o Botox em si, mas também até coisas mais tradicionais, cirurgias ortopédicas, por exemplo. Houve mesmo esse aumento de sinistralidade, e isso impacta no mercado de seguros? Aumenta, por exemplo, o prêmio a ser pago pelo seguro? Sim, sim. Nós tivemos até no último mês, se não me falha a memória, nos últimos 2 meses, uma atualização de tarifa em relação ao seguro de responsabilidade civil profissional, né? A empresa, inclusive, nós temos aí 3 seguradoras que são as seguradoras mais recorrentes para direcionamento quando a gente trata do produto de responsabilidade civil profissional para especialistas da saúde, que é a ACAD, a Fairfax e a Porto Seguro. A ACAD e a Fairfax estavam há basicamente 3 anos sem atualização na tarifa do produto de responsabilidade civil profissional. Então, assim, a tarifa estava ali estável, né? Só que a incidência relacionada
A sinistralidade, ela aumentou absurdamente, então ela teve que fazer essa atualização na tarifa, até mesmo para poder comportar, né, de uma maneira geral, o prejuízo que ela tem tido nos últimos anos. Teve um aumento de média de 158% de 2020 até Uhum. 2024, que foi o último levantamento em relação aos acionamentos vinculados a profissionais da área de saúde, especialmente os que trabalham com estética. Nicole, tem como tu passar uma ideia de investimento nesse seguro, o custo do prêmio frente à cobertura? Pode ser um caso genérico, só para a gente ter uma ideia. Porque, por exemplo, eu já tratei aqui de seguro de carro e seguro de casa. A minha casa vale muito mais que o meu carro, mas eu pago infinitamente menos no seguro da casa do que no do carro. Sim, nesse caso, infelizmente, o seguro ele não é possível. Esse seguro de responsabilidade civil profissional, nós não conseguimos mensurar um valor total, Aham. justamente porque entram ali diversos fatores, incluindo, né, o fator final que seria a precificação com um desconto aplicado, com a sinistralidade. Então, por exemplo, eu, Nicole, sou especialista vinculada à estética, você é um Aham. médico generalista, então tudo vai alterar em relação ao valor total. Mas nós temos até um sistema muito bom de cotação, uma cotação que é feita pelo próprio cliente, né, no caso, pelo próprio segurado, e o valor total ele sai no mesmo momento. Tem sido um investimento bem inferior em relação ao risco que as pessoas têm corrido, né? Então, assim, como você mesmo disse, a parte de danos morais tem sido um dos acionamentos bem recorrentes, e às vezes danos morais por coisas, assim, que você fala, não é possível. Teve um estudo de caso há pouco tempo, inclusive, de um médico que estava atendendo num posto em uma cidade de interior, e a Uhum. paciente chegou, se não me falha a memória, com crise de diabetes, ela foi medicada, ela voltou, o médico falou, olha, antes da senhora ir embora, volta aqui, né, para eu poder dar alta e tudo, eu Uhum. verificar como que a senhora está, e essa paciente, uma senhora de idade, estava acompanhada da filha. Quando ela retornou ao consultório para poder receber a alta, o médico falou, olha, eu vou passar aqui para a senhora alguns alimentos para a senhora evitar, né, para que a gente possa fazer um controle aí até a senhora voltar para o médico que faz o acompanhamento da sua doença. Ela falou, não, perfeito. Aí ele perguntou, qual que é o alimento que a senhora mais consome? Ela falou, biscoito de chocolate. Uhum. O médico, na hora, eu acho que acredita até por um susto ou algo do tipo, ele respondeu, não, mas aí você tá de sacanagem. E foi processado. Porque a filha alegou que se sentiu constrangida de escutar isso na frente da mãe de idade. Então, assim, as pessoas às vezes, né, tem aquela, mas eu não erro, eu tenho 30, 40 anos de Aham. profissão e eu nunca errei, eu nunca cometi um erro. Mas ainda assim a pessoa está suscetível porque justamente, né, não basta um erro não precisa de um erro, desculpa, para o acionamento da apólice. Exatamente. E como é que a Nicole, ela é especialista em seguros, principalmente dessa área, na Stoa, na corretora Stoa, que trata com as seguradoras. Como é que é o processo de contratação? Existe uma entrevista? Vocês cotam em quantas seguradoras? Como é que é para quem acompanhou a conversa até agora e está pensando, talvez eu precise disso? Como é que é o processo? É um processo bem simples, né, e bem linear, na verdade. Nós encaminhamos questionários de avaliação de risco a depender da atividade do segurado e do que ele também deseja de cobertura, né. Nem Uhum. sempre o seguro de responsabilidade civil profissional, né, a apólice, ela vai atender 100% da necessidade do cliente. Então eu sempre faço, quando o cliente ele me procura, né, solicitando essa parte do seguro, eu sempre retorno a pergunta com qual é a sua necessidade de cobertura? O que você tem medo, né, no exercício da sua atividade? O que você precisa? Quais são as suas necessidades de cobertura? E assim que ele me retorna, eu já faço ali, né, a avaliação e encaminho o questionário de avaliação de risco. Normalmente, com menos de um dia, a cotação já está pronta e caso ele queira a transmissão, eu já consigo fazer na mesma hora e a apólice passa a estar vigente. Lembrando sempre que a apólice de seguro de responsabilidade civil
civil profissional, ela não vai cobrir nenhum erro ou omissão de que o segurado ele já tenha conhecimento prévio. Então, algum processo que já esteja em andamento, algum conhecimento prévio, até mesmo verbal, por WhatsApp, por e-mail, e isso é importante salientar de que ele tem essa cobertura também para acordos. Não necessariamente tem que ter um processo, né, em andamento nas vias judiciais. Então, ele pode ter sido ali acionado verbalmente, ter recebido um e-mail do segurado, ou do cliente, me desculpa, ou até mesmo um WhatsApp notificando que ele teve um dano facial, corporal, e que vai prejudicar ele de alguma forma. Isso já é parâmetro para acionamento do seguro. Maravilha. Nicole, muito obrigado pela participação aqui no programa, por ter explicado. Esse, é um modelo novo ou é só um modelo que não era conhecido antes? Porque faz muito pouco tempo que eu ouvi falar desse seguro. Sim, é um seguro que já está há um tempo no mercado, mas acredito que justamente pela procura, né, vinculada aí aos processos, ele tem tomado o holofote aí nos últimos anos. E vale informar também a Stoa, a corretora de seguros da qual a Nicole é especialista, é parceira da API, onde eu sou consultor de investimentos. Então, se você quiser mais informações ou daqui a pouco você se encaixa nesse perfil que a gente apresentou, fique à vontade para procurar a gente, para me procurar, e a gente coloca em contato com a Nicole Pasquale para ela trazer mais essa segurança para a sua carreira, porque olha, quem já sofreu o processo, quem conhece alguém que já sofreu o processo, isso dá uma confusão que leva anos para recuperar. Muito obrigado, Nicole. Obrigada, Arthur. Obrigada a todos. Nicole Pasquale, especialista em seguros da Stoa. Stoa, que é uma baita corretora de seguros, parceira da API. Então, se você quiser o contato da Nicole, quiser conversar mais sobre isso, quiser cotar esse instrumento para proteger você, pode entrar em contato comigo. Pode entrar em contato aqui na rádio, que o pessoal passa o meu contato, ou então pode me chamar no Instagram também, o Arthur Lessa, que eu vou ter todo o prazer de ajudar você nessa jornada.